A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre DevOps, uma visão interessante aí que a gente tem para trabalhar com app. A criação do app é apenas uma ponta, né? Eu vou mostrar o que vem depois, né? A primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, não se apeguem a esse serviço como sendo exclusivo de tecnologias Microsoft. Vocês vão ver que faltam coisas da Microsoft aqui dentro mesmo. E é um preview, só que esse preview já está num nível avançado e com muita coisa interessante. Viu minha cara e capotou o negócio. Aí, voltou. Tá até tremendo o negócio aí. Passa rápido, né? Bom, meu nome é GB Chior, também eu sou Microsoft MVP, eu sou um dos fundadores do Monkey Knights, que é uma comunidade onde a gente fala bastante sobre Xamarin e a gente promove eventos. Vai rolar em maio o Xamarin Summit de 2 dias, vai ser o maior evento sobre Xamarin da América Latina, né? Tem meus contatos aí. Como eu estava falando, o Mobile Center está em versão preview. Isso é uma coisa que está acontecendo muito na Microsoft, de vários projetos estão sendo lançados, disponibilizados para ouvir feedback da comunidade e evoluindo de uma maneira muito rápida. E esse cara aqui é, sem dúvida, um exemplo surreal. Eu tenho até medo de subir a demo agora, porque eu vi lá que eles trocaram umas bibliotecas, eles facilitaram, eles arrumaram, e com a versão preview eles deixam claro, ó, as coisas estão mudando e mudando mesmo, então, e rápido. Certo? Quando a gente está falando de planejamento, desenvolvimento de app, independente de qual seja a sua plataforma, seja híbrida, seja nativa, feita em Java, iOS, Objective-C, aquela merda, aquele Objective-C feito só desgraça, vai chegar um momento que sai um pouco da mão do desenvolvedor e vai para a mão não de analistas. Eu vou chamar de analistas de marketing, ou, não sei se esse é o termo certo, mas são pessoas responsáveis pela manutenção do app. Quando eu falo manutenção, não é manutenção de código, é manutenção de saúde do app, manutenção de popularidade do app. Eu preciso ter ferramentas que me dê indicadores disso daí. Só que a coisa está tão intrínseca que um deploy, ele pode ferrar uma campanha de 20, 30 mil reais. E é um caso que aconteceu já, na qual uma empresa que eu trabalhava foi feita uma baita campanha para o lançamento de uma feature do app, quando subiu estava com bug. E assim, o pessoal do marketing quase morreu por causa disso. Então, publicar o app, buildar é a coisa mais fácil. Daí em diante é que começa a vir as tretas. O Mobile Center, o que ele fez? Ele começou a reunir vários serviços que a Microsoft já tinha, ou que ela já adquiriu, de empresas como a Xamarin e a Rocket App, e começou a centralizar tudo isso. Para quê? Para prover um portal único, exclusivo, para quem administra apps, ter noção de build, ter noção de testes, ter noção de analytics, de crashes, mais futuramente campanhas, e tudo isso de uma maneira fácil e robusta em cima do Azure. Questão de escalabilidade, de testes, a gente vai ver algumas coisas legais aí, né? Alguém já vai falar do Rocket App? Você? Então, o Rocket App foi uma empresa que a Microsoft adquiriu e não quebrou, e não fudeu a empresa. A Xamarin também é uma empresa que a Microsoft adquiriu e não fudeu. Então, você vê, tá melhorando as coisas. O Rocket App ele serve como uma plataforma de distribuição de apps. Distribuição focada em loja. Distribuição focada nos seus usuários. Eu preciso ter feedback muito rápido no app para saber quais são as melhorias que eu preciso aplicar. A ideia aqui é, eu publico esse no serviço, meu app, seja Android ou iOS. Eu crio grupos de usuários com e-mail, nome. Eu posso criar um grupo de marketing, um grupo financeiro, um grupo de logística, por exemplo. Conforme eu for lançando as versões e passa pelo meu processo de build, eu falo, bom, eu adicionei uma feature aqui no financeiro, então publica o meu app no Rocket App para o grupo de financeiro. Então, quem estiver naquele grupo recebe um e-mail, abre o e-mail, vai baixar o Rocket App é como se fosse uma loja, e dentro da loja vai aparecer o seu app. E aí ele consegue testar. E você consegue monitorar, você consegue até colocar um chat lá para o cara anexar arquivos e dar evidências de erro, ou dar evidências de alguma dica que ele quer de melhoria. Esse serviço é muito legal, muito bacana, é muito usado esse cara. E esse é um serviço de distribuição de apps que também tinha uma parte de analytics, de crashes e de analytics. Então a gente está falando de distribuição, crashes e analytics, beleza? Quando a gente começa, basicamente a gente tem a parte de planejamento, a parte de desenvolvimento. E aí que vai começar a entrar a parte do Mobile Center. Vai entrar. Aí, entrou.
Depois que eu desenvolvi, eu preciso ter uma resposta rápida de build. A gente está falando de builds iOS e Android. Todo mundo entende que para ter um iOS eu preciso ter um Mac, certo? Isso não é uma restrição, é imposição, né? Restrição a gente até consegue superar. Imposição não teria como. A ideia do Mobile Center é entrar nesse ciclo, da parte de build, na qual eu posso automatizar isso, e quando eu falo automatizar, eu dou um commit na minha master, eu dou um push na minha master, e automaticamente eu crio aciono um build que vai me executar e me dar um feedback do que aconteceu. Se meu build passou, o que acontece? Eu posso passar para o próximo teste, para o próximo passo, que são testes. A gente vai entrar um pouco em detalhe em cada um desses caras aqui. Esse teste nada mais é do que um roteiro de testes que eu escrevo. Eu não estou falando de testes de unidade, eu estou falando de testes de interface, de integração. Eu escrevo todos esses testes, eu publico ele num sistema chamado Xamarin Cloud. Eu escolho quais são os dispositivos. Quando eu falo de dispositivos, são reais, não são emuladores, são dispositivos, hardware mesmo. Eu falo, ó, quero testar isso aqui no iOS 7, no iOS 6.6S e no iOS 5S. Ele vai pegar esse meu aplicativo, vai instalar nesse hardware, vai executar aquele roteiro de testes, vai tirar foto de cada passo. Em breve, a nova feature vai filmar todo o teste e vai me dar o retorno do que aconteceu. Certo? Isso eu falei em iOS. Imagina Android. Quantas distribuições de Android a gente tem? Então, essa é uma coisa interessante. Então, passou do build, passou do teste, eu preciso distribuir. Distribuir não para a loja. A gente está falando de distribuição interna no Rocket App. Eu posso até ter triggers, principalmente para o Android, que eu coloque na loja. Mas isso é só quando eu tiver uma aprovação. Então, no processo mais seguro, o primeiro passo pela aprovação do usuário final, do cliente, que é lógico, ele tem interesse do app, então ele vai dar um feedback melhor, então você não precisa explodir na loja lá para pegar um erro. Essas três partes aqui são cruciais para a gente postar o app na loja de maneira eficaz, sem erros, sem bugs. Depois disso, vem a parte de análises, né? E a parte de monitoração, ou monitoramento. Eu não procurei no dicionário qual é a diferença dos dois, mas telemetria do app. Por que análise? Geralmente, e uma coisa que acontece muito, principalmente de designer, por isso que eu tenho uma certa antipatia a designer, muita antipatia, eu quero que morram. Os filhos da puta acham, tem algum designer aqui, desculpa. Os caras, gente boa pra caralho, acham que eles são melhores que o John Ive. Aí o cara fala assim, eu vou fazer um puta design pro iOS, aí o cara quebra tudo. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte, a Apple investe bilhões de dólares para criar todo um conceito. Fica bravo não, cara. É brincadeira isso aí. Depois dá um abraço pra você. O Google investiu bilhões para fazer o material design. A Microsoft investiu bilhões para fazer aquela merda. Então, nem sempre dá certo. Não é o seu design que vai fazer uma interface visual que não vai seguir os padrões da Apple ou do Google e vai ser melhor. Existem outras questões que as pessoas não, às vezes, esquecem, principalmente de acessibilidade, de usabilidade também, mas principalmente de acessibilidade. Então, quando o cara cria um botão triangular, um botão minúsculo, alguma coisa assim, um cara que tem deficiência visual geralmente vai ter uma dificuldade muito grande disso. Por que eu estou falando tudo isso? A parte de análise serve para quê? Para você saber quais são os fluxos que o seu usuário utiliza dentro do seu app para sair de um ponto A e chegar num ponto B. Quantas vezes ele toca num botão para chegar, quantas vezes ele toca em botões para chegar até uma determinada ação. Com essas informações, o que eu faço? Eu consigo enxergar qual será o melhor caminho, qual que é o melhor caminho para ele sair de um ponto A ao ponto B. Imagina num carrinho de compras. Porra, o cara está selecionando, eu quero ter que dar 3 toques, 4, 5, para adicionar um item no carrinho de compras. Isso, às vezes, esse trabalho de UX é muito importante. Então, ele precisa ser muito bem feito e, principalmente, respeitar os guidelines de cada plataforma. O pessoal já pensou em muita coisa, muita coisa mesmo. O que não foi pensado é porque, justamente, muito provavelmente, não se aplicaria num dispositivo móvel de tela limitada e hardware limitado. Então, a partir dessas análises que eu consigo colher feedbacks para fazer um ciclo completo, de implementar uma nova feature seguida no usuário. E o monitoramento, essa parte de telemetria, é justamente bugs, né? Os bugs vão acontecendo, isso sempre acontece, e aí a gente tem um problema muito grave nisso. Imagine que eu tenha uma versão, a primeira versão do app, 1.0. Eu lancei para a loja.
O Android hoje é muito mais rápido para publicar o app para o usuário final. Um dia no máximo. Né? Eu já tive casos que eu publiquei em horas e já estava na loja. A Apple 4, 5 dias, já vi casos de 2 dias, mas melhorou. Esse meu app 1.0, eu encontrei um erro nele. Aí eu vou lá e corrigi. E publiquei a versão 2.0. O que aconteceu com o erro? Eu corrigi? Não. Eu simplesmente publiquei uma nova versão. A 2.0 está com o erro corrigido. A 1.0 não está. Isso significa que os usuários, muitas vezes, demoram um tempo para atualizar o seu app. Então, o bug 1.0, do 1.0, vai estar existindo. E se você vende um serviço como o seu app, aí tem um problema maior ainda, porque o cara paga para aquilo, né? Por mais que você fale, atualiza aí para a versão 2.0, você pode ter restrição, por exemplo, da internet do cara. O cara não tem uma internet para baixar, ou não tem espaço em disco, etc. Então, o bug vai estar existindo lá e você vai ter problemas nisso. Aí você usa, é o óbvio. O que você faz no seu back-end? If versão 1.0, ao invés de somar, subtrai, aí subtrai ou corrige o bug. Vocês entenderam? A piada era legal. Já contei várias vezes, acho que o pessoal não entendeu. Você faz uma gambiarra para quê? Para aquela versão específica corrigir o erro. E aí você começa a tratar no seu back-end versões 1, 2, 3, 4, aí fica aquele bumba meu boi do inferno, né? A partir daí começa a coisa engraçada, né? O Mobile Center, ele disponibiliza suporte às plataformas Android e iOS. No caso do iOS, Objective-C, Swift, React Native e Xamarin Forms também. E no Android, Java, Xamarin e Xamarin Forms. Né? E o Windows Phone? Quem usa o Windows Phone aqui? É tipo promessa, né? O cara fala, se eu passar na faculdade 1 ano usando o Windows Phone. Sabe aqueles caras vai de romaria, batendo uns negócios de prego nas costas, assim? O Samambaia falou, eu não tenho nada a reclamar. É uma pessoa que não usa o Windows Phone. Quem não usa não reclama mesmo. Vai estar em breve. É só coisa curiosa. Você fala, porra, a Microsoft fez a porra da plataforma, não colocou aí. Nitidamente você vê que o barco já foi pro brejo. Nem afundou, foi pro brejo o barco mesmo. E aqui outra coisa interessante. Muito interessante. Eu posso atrelar todo o meu processo de DevOps ao GitHub. Significa que sua equipe já usa Git, ou o GitHub, ou o serviço do GitHub, você já consegue atrelar o seu account ao Mobile Center. Então você consegue um fluxo já comum, o cara dá um push na master lá, ou no truncate. Truncate não, que é foda, né? Dá push na truncate, aí cagou, mas dá um push numa master, por exemplo, e ele vai acionar um build a partir desses commits, vai executar. E o VSTS, que é um puta serviço espetacular, tipo, ainda não entrou. Você fala, caramba, né? Acho que o esforço de colocar o GitHub lá seria o mesmo de colocar o VSTS. Mas eles, por algum motivo, não colocaram ainda. Isso é uma coisa legal. O legal de você ter feedback rápido em build é justamente que você consegue agir de maneira rápida também. E o Mobile Center ele já está configurado, foi totalmente criado para facilitar essas integrações e essas funcionalidades a ponto de eu simplesmente clicar no botão e falar, eu quero um build de Android, eu quero um build de Apple, de iOS, e no futuro eu vou ter um build de Windows, de WP ou qualquer outra plataforma. É uma coisa que o pessoal pode perguntar é o seguinte, eu preciso configurar um servidor de build para iOS? Geralmente, quando eu tenho algum tipo, ou Jenkins, ou alguma plataforma desse gênero, eu preciso apontar para uma máquina Mac, a não ser que eu esteja dentro do próprio Mac mesmo. Eu aponto para uma máquina Mac e falo, aquela máquina vai compilar o meu projeto Apple. Se você está dentro do VSTS, você cria um build agent, que eles chamam, né? Então, simplesmente, você vai na máquina Apple, você baixa um script lá, executa, ele sobe um serviço, ele te dá um IP, você conecta o Visual Studio Team Services nesse IP e automaticamente ele vai usar essa máquina para buildar. O mais legal do Mobile Center, e a gente confirmou agora com uma visita de um cara da Xamarin, é que você não precisa de um build agent. Já existe um servidor de Mac fazendo isso daí. E a gente imaginava que
a Microsoft poderia estar usando um serviço chamado Mac in Cloud ou algo do gênero, que são máquinas virtuais Mac na nuvem. Veio um executivo da Xamarin terça-feira, no evento da Microsoft lá no Visual Studio, do Somos Developers, eu perguntei para ele se a Microsoft estava utilizando esse tipo de serviço. Ele falou que não. Falou, não, a gente não utilizou porque esses caras não atendem o nosso SLA. O que a gente fez? A gente subiu um data center de Mac. Então, é meio bruto, né? A Microsoft criou um data center de Mac para atender esse tipo de coisa. Eu acho legal isso, que é bem capaz, é chute meu, que nos próximos dias, meses, dentro do Visual Studio Team Services, você não precisará também configurar um build agent. Você pode utilizar uma máquina dessa. É lógico, você paga por minuto, é o mesmo processo de nuvem que qualquer outra. Certo? E o legal que é isso, o Mobile Center, ele disponibiliza um processo de build totalmente transparente. O que você precisa configurar é o mínimo do mínimo. Só a versão, se é release ou debug, alguma coisa de certificado, mas é questão de Apple. Mas o resto, vocês vão ver que é bem simples a gente fazer esse tipo de coisa. Voltando para a parte de teste, então a gente falou um pouco de build, falando um pouco de como ter feedbacks rápidos na compilação. Após essa compilação, o que eu faço? Eu vou publicar meu app para ele ser testado. Essa aqui é a interface do serviço Xamarin Test Cloud. Então, a Microsoft integrou esse cara dentro do Mobile Center. Eu pego o meu app, seleciono quais são os devices que a gente tem ali. Não era esse botão para apertar, né? Espera aí. Aê. Uma coisa interessante o seu app ele pode ser nacional. Se está no Brasil, você sabe mais ou menos quais são as marcas que tem? Samsung, LG, Motorola, enfim, basicamente esses. Você tem a oportunidade de disponibilizar seu app global. Aí você se depara com um bug lá no seu Crashlytics, lá nessa lista de crashes, de um bug de um device chamado Spice Dream Uno H. Você nem sabe de onde veio isso daí. Isso que é foda. Porque, geralmente, esses caras, o que eles fazem? Eles não usam Android puro. Nenhum aqui usa Android puro. Então, o cara modifica uma API, e é muito comum. Tinha um bug, que inclusive já foi corrigido, da Samsung, do teclado. Que funcionava tudo bonitinho. E tinha ocasiões que, quando você tocava no teclado, para ele subir, ele não subia. Isso acontecia na versão específica do Android. No Samsung, porque a Samsung mexeu em tudo e acabou ferrando. E são casos como esse que você tem problemas. Então eu recebo um bug falando, deu pau nesse cara aqui. Como que eu sei que deu pau? O que aconteceu? Não tenho esse hardware na minha mão. Não sei nem onde vende isso aqui. O que eu faço? Ignora. O cara tá pagando o seu serviço, entra na loja e fala que o seu app é uma bosta. Aí alguém vai olhar e fala, porra, fodeu. Isso é um bagulho muito foda, porque o cara para chegar lá, ele fala que seu app é uma bosta. Aí você corrige, o cara não chega lá e fala, legal, parabéns. Ficou show de bola. Não, é bem capaz de falar assim, até que enfim corrigi essa bosta, hein? Não fez mais que obrigação. E isso conta muito na hora do download, né? O cara tá baixando, vocês lêem os comentários, né? Então você pode pegar e tentar simular o que o cara fez. Você pega a análise do seu erro, fala, porra, o cara estava nesse passo aqui e deu erro. Você gera um roteiro de testes usando o Xamarin Recorder, ou escrever o seu teste no Calabash ou alguma coisa assim, e manda executar só nesse carinha aqui. Ele vai executar e possivelmente você vai ter o erro que aconteceu. Não, só por trás. Por quê? Porque isso aqui existem, por exemplo, 3 ou 4 devices apenas desse. Imagina que assim, é uma parede grandona com todos os devices enfileirados. E aí acaba criando uma fila, né? Entendeu? Então, às vezes isso fica muito tempo. Então, mas o legal é que nas próximas versões eles vão filmar a execução dos testes. Aí você consegue ver bonitinho o que aconteceu. Certo? Essa aqui é a parte de distribuição. Então, eu criei 2 grupos aqui. A gente vai ver isso na prática. Basicamente, toda vez que eu criar um release novo, eu seleciono para onde que vai essa distribuição e eu tenho um feedback do que está acontecendo. Além disso, o que o Mobile Center traz? Easy Tables. Todo mundo já falou. Quem que já conhece a Azure aqui, mexe com a Azure? Beleza. Easy Tables é um banco de dados simples, focado em armazenar configurações, não é um banco de dados. Apesar de ele rodar em cima do SQL Server, a estrutura dele não foi feita para ser muito relacional, não é para você armazenar algumas informações, configurações básicas de usuário. Mas você pode escalar isso e apontar para o SQL Server de boa.
Você tem um hub de logins dentro do Azure também, dentro do Mobile Center, que é o mesmo do Azure. Então você simplesmente configura esse hub, as APIs de Twitter, Facebook, LinkedIn, o Azure AD também, que você pode utilizar lá, coloca chaves lá e você consegue colocar no seu app apontando por um endpoint só para fazer o login. E aí você tem a parte de push notifications que eles vão entregar em breve. Esses produtos que eles vão entregar em breve já existem num serviço que já vai ser descontinuado chamado Mobile Engagement, que é como a ideia diz, é um engajamento de mobile, que é justamente você criar campanhas de push notification. Uma campanha nada mais é do que eu tenho 5 milhões de usuários na minha base. Eu quero mandar um push notification em outubro, né, para, sei lá, foco em câncer de mama. Então, eu pego as mulheres que têm entre, sei lá, 20 e 30 anos e mando um push notification específico para ela. Isso é uma campanha, você segmenta isso. Isso é muito comum. Essa parte baseada nos analytics que a gente viu lá, compõe toda uma administração para impactar o usuário, para você trazer usuários, engajar mais usuários. E você tem outras questões, como, por exemplo, pessoas que são mais ativas no app, para você trabalhar com gamification. Então, a pessoa que passa, sei lá, 3, 4 minutos todo dia no app, de repente é candidata a ganhar um selinho lá, um logo falando, você é um cara engajado, parabéns. Isso converte muito, né? Para quem trabalha na parte de conversão, na parte de marketing, isso é coisa muito importante para fazer. Isso já vai entrar nas próximas releases. Para demos, só voltando também umas questões agora, mostrar, eu estou utilizando o Visual Studio for Mac, a última versão, ainda em preview. É uma evolução do Xamarin Studio, como o Valério falou, mas o esforço da Microsoft de trazer toda a parte de tooling dela que está no Windows para o Mac. Muitos perguntam, e o Linux? Conversando com algumas pessoas que trabalham na Xamarin, eles não é que eles não gostam de Linux, muito pelo contrário, o cara que é o pica das galáxias da Xamarin, né, que é o Miguel de Casa, foi o cara que criou o GNOME, só isso. Então, o que eles querem é que assim, eles entendem que o Linux tem um apelo muito maior no server, no servidor. Então eles não querem gastar esforços, investir bastante para trazer todo esse tooling que roda, por mais que falar Unix, Mac, mais ou menos, né? Então eles não querem trazer isso para Linux. De qualquer maneira, o que esse cara é? O que esse cara representa? As novas versões do Visual Studio estão utilizando toolings que são cross-platform. Então o MS Build virou cross-platform, a parte do NuGet também, todo o gerenciamento está cross-platform, o ASP.NET Core está rodando, o CLR está rodando. Apesar da gente ter o Mono aqui também, e eu estou rodando em cima do Mono, no futuro próximo isso aqui vai estar rodando tudo no .NET Standard. .NET Standard nada mais é do que a definição de APIs de .NET. Então a Microsoft vai ter o .NET Standard aqui, então a Microsoft tem a implementação do .NET Standard, e o Mono seria uma implementação também. Então basicamente isso vai unificar a plataforma. Porque hoje tem um problema quem trabalha com PCL, quem já viu PCL aqui, teve que trabalhar com Portable. Para eu criar uma DLL que rode em vários dispositivos diferentes, ou em vários locais diferentes, eu prefiro informar quais são os locais. No nosso caso aqui, você fala, eu quero que minha DLL rode no Xamarin Android, Xamarin iOS, Silverlight, por algum motivo, Windows 8, Windows Phone 8.1, etc. Então tem uma DLL, um arquivo físico específico com esses caras. Se amanhã ou depois eu quero uma DLL que só rode no Xamarin Android, Xamarin iOS e no UWP, já é outra DLL. Por mais que seja a mesma coisa, o mesmo código-fonte, ele tem essa discrepância. Então, o .NET Standard vai resolver esse problema. Estou mostrando isso só para a gente, para quem gosta de Mac, aí tem uma oportunidade legal de utilizar esses caras aí. Deixa eu dar uma sentadinha aqui, fica mais fácil para mostrar aqui. Eu estou com o projeto, tem que levantar, né? Agora, eu estou com o projeto aquí de Xamarin Forms. Certo? A gente falou bastante sobre Xamarin abordagem tradicional. Eu tenho aqui uma solução, eu tenho um Azure Tech App, eu tenho um Azure Tech App Droid, Azure Tech App iOS e Azure Tech App UI Tests. Qual que é o conceito do Xamarin Forms? O Valério mostrou lá, mostrou o Xamarin Android. É a cara do Android. O que muda? Basicamente a linguagem. Tem a questão dos binds, que eu consigo utilizar uma biblioteca feita em Java dentro do Xamarin Android, uma biblioteca feita em Objective-C ou Swift dentro do iOS. Eu consigo fazer. Tem um projeto chamado Bind, e o que acontece, o que a Xamarin faz é justamente isso. Ele pega o próprio JAR, utiliza o JNI, o Java Native Interfaces, se comunica com ele, é uma camadinha fina, e você tem acesso às bibliotecas. Aqui, além de tudo isso, você tem o compartilhamento de tela, certo?
O Xamarin Forms nada mais é do que um framework que roda em cima do Xamarin, certo? Além desse framework, vamos ver se esse negócio abre. Opa, acho que não cliquei. Dá para enxergar esse cara aí? Mais ou menos dá. Além desse framework, existe também uns toolings que transformam esse cara aqui nos controles nativos. Passa por cima, que o foco é Mobile Center, mas basicamente eu tenho uma content page, é uma página, certo? Aqui eu tenho um stack layout, certo? Que ele é que vai empilhando os controles. Aqui eu tenho uma imagem de background, um outro stack layout e alguns botões. Quando eu compilar esse cara dentro do Android e eu preciso setar qual que é o projeto que eu estou testando, o que ele vai pegar esses caras? Vai pegar esse cara aqui e transformar nas telas interfaces nativas que o Android precisa. E no iOS a mesma coisa. Beleza? Então, basicamente é isso, não vamos mudar. Os projetos Android e iOS são praticamente o mesmo, são iguais ao que a gente já tem e que o Valério mostrou. Eu estou aqui no Mobile Center, certo? mobile.azure.com. Antigamente era outra URL, agora focou essa. Eu posso criar um app aqui. Note que aqui eu já tenho iOS e Objective-C, tá vendo? Já colocaram esse link aqui. Pra vocês verem que eu não estava mentindo, ó. Vai vir, tá próximo. Tá próximo. Eu posso ter essas 3 plataformas, vão adicionar mais também plataformas. Uma das mais pedidas aqui é o Cordova PhoneGap, então no futuro também vai ter esses caras. E você teria a oportunidade de selecionar aqui Android também com Java, React Native e assim sucessivamente. Tem um corno me ligando aqui, peraí. Tem um problema sério também, que quando eu estou fazendo um app que é multiplataforma, como Cordova, Xamarin Forms, Xamarin, React Native, é que a mesma base de código gera 2 apps. E uma coisa que está em discussão ainda, se a partir do momento que eu seleciono essa tecnologia, eu unifico o meu projeto ou eu crio 2 projetos. Até então, existem 2 projetos. Esses 2 projetos representam o meu projeto que eu mostrei aqui, certo? Vou trabalhar com Android aqui, por exemplo. Basicamente, eu tenho que colocar algumas DLLs no meu código. Eu procuro por Mobile Center e Mobile Center Analytics e Crashes. Então, eu componho isso. Se eu quiser só a parte de Analytics, eu só seleciono, ou só instalo o Microsoft Azure Mobile Analytics. Se eu quiser o Crashes, eu também adiciono esse cara. Eu não obrigatoriamente preciso adicionar os 2. Eu posso ter o Crashes como no Crashlytics, que era do Twitter e agora o Google comprou. Ou eu posso usar esse cara aí. Certo? Mudou algumas coisas e eu tive que aturar o código. Então, se eu entrar no Android, aqui no Xamarin Forms, antigamente eu tinha que declarar em cada projeto qual eram as minhas chaves de comunicação com o meu Mobile Center. Agora mudou. Dentro da minha base do Xamarin Forms, que eu tenho um projeto que é o core desse cara, o que eu faço aqui? Eu indico no Mobile Center que do Android a chave é essa daqui e no iOS a chave é essa daqui. E eu estou usando o Analytics e o Crashes, certo? Significa que eu quero usar esses 2 serviços. Então, a partir do momento que eu registrei, eu consigo utilizá-los em qualquer parte. Começando aqui, eu configuro a parte de log level, eu quero totalmente verboso. Eu habilito o Crashes aqui também, isso serve para debug também, né? Então, às vezes você está conectado em produção e para fazer algum tipo de teste. Se você não habilitar esse cara aqui, você pode desabilitar esse cara para não ficar gerando sujeira. Uma coisa interessante também, a parte de Analytics, eu estou traqueando aqui todos os eventos que ocorrem dentro de crashes. Quando o app crasha, ele cai, ele capota, ele perdeu todas ele capotou, ele não tem mais a instância dele. Mas antes de ele fechar completamente, são armazenadas informações na área específica de crashes. Quando ele subir, o que vai acontecer? Ele vai enviar o relatório. Então aqui eu só registro com o Analytics aqui, toda vez que ele enviou um relatório de erro, antes de enviar o relatório de erro, depois que enviou o relatório de erro e quando houve falha ao enviar o relatório de erro. Então eu só crio no Analytics uns tracks aqui, eu mostro mais para frente. Estou fazendo um app aqui de Master Detail, aquele menu lateral que todo mundo adora, certo? Esse X igual a 1 não é coisa de porco não, isso aqui eu vou mostrar também, que eu removo essa linha para fazer um build. E basicamente esse é o ponto inicial do meu app. Tanto é que aqui eu tenho on start, on sleep e on resume.
como eu estou dentro do Android, quando eu estiver no Android e o app iniciar, ele vai invocar esse método aqui. Quando ele for para o background, esse cara aqui, e quando ele voltar, ele vai no underzoom. Então, o Zemaniforms abstrai isso para a gente aí. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Build. Eu estou conectado ao GitHub. Apesar de não aparecer a minha cara aqui, eu emprestei o meu Mac para um amigo e aí ficou as credenciais dele aí. Então, qualquer build que eu faço agora vai no nome dele. Mas conectar ao GitHub é simplesmente apertar um botão e colocar suas credenciais e selecionar o seu repositório. Só, não tem mais nada para fazer isso daí. Então, vamos só dar uma olhada aqui nesse cara e vamos ver o circo pegar fogo ao vivo aqui, né? Eu vou abrir o terminal aqui de Git. Todo mundo conhece Git? Todo mundo manja aqui, né? Ótimo, show de bola. Git é vida, cara. Eu vou remover um código aqui, ó. Não, Git é foda, cara. Git é... Vou remover esse código aqui. Cadê o terminal? Deixa eu dar um... Já devia ter deixado aberto, mas... Se tiver pergunta também, pessoal, fica à vontade, tá? Vou dar um git status só para a gente ver se tem mais alguma coisa. Aí tem um arquivo aqui, deixa eu comitar esse cara. O que eu fiz? Estou dando um commit, um push e foi. Agora, se eu voltar aqui, ó, o que vai acontecer? Em alguns minutos, se eu voltar aqui, ele vai enfileirar esse cara aqui. Então, eu já estou buildando o meu app. Isso é uma coisa sensacional, né? Eu posso entrar aqui e verificar o que está acontecendo, né? Esse cara aqui está buildando aqui, ó. Eu tenho todo o output. Em nenhum momento eu configurei para falar, a minha máquina tem que ser uma máquina XPTO. O meu local que eu vou baixar o fonte tem que ser tal. Não. Ele vai identificar no seu projeto que você tem lá dentro do seu repositório, pela solution, pelas configurações dele, ele sabe o que ele precisa fazer. Então ele se resolve. Então a configuração é mínima. Como a gente fala que a gente está num app que é multiplataforma, significa o quê? Que eu estou fazendo um código e esse mesmo código está compartilhado em iOS e Android. Se é um código compartilhado, obviamente, quando eu der um check-in, eu preciso que tanto iOS quanto Android build, porque é muito comum. Isso acontece muito, né? Você mexe numa biblioteca para corrigir um erro no Android, você corrige no Android, mas você ferra o iOS. Então, a partir do momento que eu fiz isso, se eu vier aqui e pegar meu app iOS, o que estará acontecendo? Ele também está buildando. Por quê? Porque eu também apontei esse cara para ele buildar. E o mais legal disso, acho que aqui, esse tem também todo o stack do build. E aí, para quem trabalha com a parte de release manager, o DevOps, isso aqui tá tranquilo. Alguém trabalha com o DevOps aqui, o release manager? Só você? Legal, bacana. É o cara que propaga erro em produção, né? Tá check-in alguma coisa, 34 máquinas, cagou tudo, né? Pior que sobra pros caras, né? O cara que fez com o commit cagado, eu só autorizei para publicar. Mas a ideia é justamente isso aqui, a gente ter esse feedback rápido do que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu dei um commit numa linha de código, as duas coisas estão buildando lá. Voltando aqui, deixa eu voltar no Android. O Android acho que tem mais informações. Cadê? A configuração do build é isso daqui, ó. Basicamente, eu seleciono qual que é o CS Project do Android, porque na minha solution tem 2 CS Project, ou poderia ter mais. Eu seleciono que é do Android, falo que a minha configuração é de debug, falo que ele vai buildar quando der push. Aí existe uma coisa interessante aqui, ó. Assinar os pacotes, para quem trabalha com desenvolvimento mobile sabe que para entregar para release você precisa assinar os pacotes. E distribuir, você precisa assinar esse cara para poder distribuir. Distribuir entra na parte de distribuição do Rock App mesmo. Mas a configuração de deployment é isso daqui. Isso que é uma coisa fantástica. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada, né? Vamos mostrar no iOS também. No iOS é um pouquinho diferente. Está buildando ainda. Um pouquinho diferente é que ele tem a parte do
do Xcode como configuração, porque aí é uma questão de ferramentas da própria Apple que eu preciso escolher. Às vezes a versão do seu app é incompatível com a versão do Xcode, mas é só isso que eu tenho a mais. E a questão de assinar, a questão de Build for Simulator Only também é uma questão de Apple, mas são checkbox aqui que você marca. Isso é uma coisa bacana pra caramba. Certo? Sobre o teste, o que está acontecendo? Como a versão preview, eu não consegui rodar um comando que eu preciso publicar para o teste. Mas eu tenho um exemplo desse cara aqui. Ó. Isso daqui era um app que eu usava como exemplo para mostrar o que é o mobile, o que é o teste cloud. Eu rodei executei um teste há um tempo atrás. Se tudo der certo, aqui ele vai abrir, ou deveria abrir. Vamos lá, mano. Olha que mancada, ó. Só para me ferrar. Mostrando aqui. Esse daqui, enquanto ele abre aqui, ele abriu. Esses daqui são os devices que eu posso escolher, são devices físicos mesmo, né? Que eu posso escolher para testar meu app. Então eu posso falar que meu app eu quero testar ele no Plus e no iPhone 7. Só voltando no código aqui, eu não tenho um código muito complexo aqui para mostrar como teste, mas esse aqui é uma classe de teste que a gente utiliza para executar o código. O que eu faço é o seguinte, eu pego o meu objeto app e aqui, independente da variável, da plataforma, aqui eu só estou testando Android, mas eu poderia passar mais de uma plataforma, o app, ele fala assim, ó, espera por um elemento cuja o texto seja getPlaceInfo. Era um botão que eu tinha na tela. A partir desse momento, ele dá um screenshot. Eu posso transformar esse resultado, e pode ser mais de um resultado que vier aqui, num botão e mandar executar um comando também. E aí eu consigo executar meu app dessa forma. Todo esse projeto aqui, eu subo junto com o meu app para a plataforma de testes. Certo? Aí eu selecionaria aqui os meus devices e avançaria. Posso selecionar o Appium, Calabash e o Xamarin UI Test. São as plataformas que até então ele suporta. A partir do momento que eu testei, ele vem com uma tela parecida com essa daqui, que me dá o resultado de tudo que aconteceu. O mais legal é isso daqui, ó. Vou pegar, esse cara tem pouco, ó. Eu executei um app que era um jogo. A primeira coisa que eu fiz foi tocar na caixa de texto. Você vê que a caixa de texto aqui está selecionada, tá vendo? Está com um azulzinho, Material Design. Depois eu toquei, eu editei a de cima, toquei na de baixo, escrevi alguma coisa, é a foto do app, é o print screen do app. Depois eu fui selecionando algumas coisas, e notem que cada execução dessa, eu consigo saber o consumo de memória, percentual de uso de CPU, a duração do teste, a duração do passo em si, então eu faço um passo a passo. Isso é bem bacana, né? E aqui eu vou sabendo o que aconteceu. Então, eu tinha selecionado primeiro o avatar, primeirinho ali, ó. Agora eu vou mudar e ele vai garvando tudo para mim. Vai mudando até... Bom que é rápido aqui, ó. Ele voltar aqui, ele passou para a próxima página, selecionou uma opção e apertou para continuar. O que é o legal disso? Esse cara eu estou executando num Samsung Galaxy S7, Android 6.0.1, nesses modelos, nessas resoluções. Imagina que esse app ele poderia estar com um problema de layout, não necessariamente seu app vai crashar, vai dar pau, mas ele podia estar com um problema de layout que essa barra aqui não apareceria num Galaxy S6 ou num LG XPTO. Então a ideia dessa ferramenta aqui é justamente prover para você justamente imagens e toda a telemetria do que aconteceu. E eu tenho algumas partes de log, de teste log, que isso também é bacana, principalmente quando dá crash, você consegue pegar os logs que ele dá, apesar que isso aqui esse log é grande, você tem todo a execução do teste e tudo que o Android executou. Isso é um log bem baixo nível mesmo, né? Certo? Então, esse cara aqui é o Xamarin Test Cloud. Opa. Beleza? Para distribuir a mesma coisa, a gente tem aqui, acho que eu não lancei uma versão, mas eu acho que eu lancei a versão só para iOS, para Android. Certo? Eu criei uma versão 1.1
0. Como só tem eu cadastrado, só eu recebi um e-mail para receber essa versão para atualizar. Certo? Vamos rodar aqui, ó. Deixa eu rodar no Android esse cara para a gente ver a carinha do app e a gente ver algumas coisas que a gente vai entrar na parte de analytics aí. Deixa eu ver se o emulador está aqui já. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, fique à vontade. Geralmente quando a gente sobe emulador é o momento de fazer pergunta. Tá, o Mobile Center ele está atrelado ao Azure. Então, aí varia muito. A priori, você não tem valor definido porque é um serviço preview, mas no futuro vai ter. O que acontece é que aqueles serviços, cada item daqueles serviços, eles podem ser vendidos a partes e consumidos por minuto. O Test Cloud com certeza vai ser consumido, o Test Cloud e o Build com certeza vai ser por minuto, que é mais justo, né? Você não usa sempre. Mas eu acho que vai ser um serviço bem acessível, né? A ideia é concorrer com, por exemplo, com o Firebase, apesar do Firebase não ter esses recursos, mas esse portal todo foi feito para desenvolvedor mobile, né? Você tem tudo isso que você tem, tirando o Test Cloud, você tem dentro do Azure e do Visual Studio Team Service. Mas são várias ferramentas para você fazer isso daí. Olha que legal. Já que eu abri aqui, eu vou pausar esse cara aqui e vou agora executar o iOS. Por que eu fiz isso? Só para falar um pouco de Xamarin Forms também. Enquanto a gente faz isso. Para a gente ver o layout que ele gera. Aqui. O layout que ele gera em cada plataforma. Como eu fiz só para mostrar a diferença de layout, né? Tá abrindo aqui. Estou fazendo com aba, tem uma navegação master detail bem simples também. E conforme eu for navegando aqui, ó, esses botões, todos eles estão mapeados para me enviar eventos. Isso aqui é uma service. Aquela pergunta que o rapaz fez de centralizar numa DLL, eu poderia ter feito aqui. Ó, né? Eu tenho umas que eu chamei de service, na qual eu faço a consulta a produtos, que ele bate no API, basicamente isso. Eu utilizo o newtonsoft.json para deserializar o cara, bato nessa API, tenho aqui um DTOzinho Michuruca e converto isso num enumerable de produto para mostrar nessa lista aqui. Ó. A gente vai entrar aqui em settings e carrego aqui. E outra coisa interessante, no Android as abas ficam aqui em cima, né? No iOS fica aqui embaixo. Então, quando eu crio um app baseado em abas, eu não estou reescrevendo a tela. Não, ele vai pegar aquele XML e vai fazer do jeito que tem que ser feito em cada plataforma. Isso aqui é usabilidade. É nesse ponto que eu estava querendo falar em relação a você manter a usabilidade. É muito comum um cara do iOS falar assim, não dá para colocar a aba lá em cima? Faz sentido. Quem utiliza iOS sabe que o conceito de abas é embaixo, né? Alguém pensou nisso. Então a gente tem aquela biblioteca lá, você vai ver também que o botão é diferente, a lista da iOS é escrota, né? Parece que está faltando aqui, não fui eu que caguei esse layout não, é assim mesmo a lista, tá? E ele tem aqui. O legal é que no Android ele já vem com a coloração aqui dos itens, aqui não, e o menu é esse cara aqui, basicamente. Tudo que eu estou fazendo aqui está me gerando eventos. Esses eventos eles estão sendo traqueados. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Não nesse cara que está mostrando. Toda vez que eu clico, por exemplo, numa tela, eu estou mandando um Analytics, um track event. Para que isso? Esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o meu servidor, certo? Tudo que eu fiz, e tem um dicionário aqui que eu passo. Aqui eu coloquei qualquer exemplo, categoria música, mas, por exemplo, eu poderia colocar no settings aqui. O cara está com um produto X selecionado. O cara fez determinada ação. Então eu passo nessas categorias e quando a gente vê lá no Mobile Center, a gente vai ver como que fica. Quer ver? Isso serve para a gente... 10 minutos? Show. Para a gente entender mais ou menos como esse cara está sendo utilizado. Events. Aqui, ó. Settings button. Então eu sei aqui. Eu posso também ter o usuário logado, né? Se o usuário estiver logado no meu sistema, eu sei quem foi que fez isso daqui. Então, eu consigo saber quantas vezes alguém clicou naquele botão, ou naquela ação, não precisa ser apenas um botão. E aqui embaixo, eu tenho aquelas categorias que eu falei, que seria a parte de música, quantas vezes alguém clicou em música, e file name, que é um arquivo qualquer.
O que isso significa? Se eu começar a mapear as ações do meu app e categorizar assim, eu consigo saber, eu consigo fazer um mapa de como as pessoas estão utilizando o meu app. Eu sei que, por exemplo, a maioria das pessoas estão clicando aqui numa categoria música, uma ou outra está clicando aqui embaixo, então quer dizer, o meu foco maior é nessa categoria, nesse cara. O que eu posso fazer? Será que se eu colocar um botão na frente lá, na tela de entrada, melhor acessibilidade? O cara às vezes está dando 3, 4 cliques para chegar no objetivo. Será que o cara chega ou ele está desistindo? Ou ao contrário, né? Porra, esse cara aqui tem pouco clique, pouco acesso. Por quê? Será que ele está escondido ou não? Aí é o momento que você começa a avaliar a sua interface de usuário para você tomar uma ação mais assertiva nisso daí, né? Esse Logflow, ele é algo que tudo que estiver acontecendo no app, é claro, só tem um usuário logado, então não faz muito sentido. Ele vai locando tudo que está acontecendo em tempo real. Abriu uma sessão agora, clicou no botão Crashes, clicou no botão de settings, começou outra sessão, assim sucessivamente. Isso aqui para você ter uma noção em tempo real de tudo que está acontecendo. Muito provavelmente, cada item desse vai abrir uma outra janela com um descritivo maior. Mas isso aqui vai ser uma loucura se você tiver, sei lá, 3, 4, 5 mil usuários conectados ao mesmo tempo, né? Voltando para a audiência, quem trabalha com o Google Analytics aqui é o mesmo conceito, né? Então a gente tem aqui usuários ativos no app, só tem um carinha aqui, sessões diárias por usuário, então você começa a ter duração de sessão. Esse cara aqui é fundamental para você entender o que está acontecendo. Às vezes o cara entra no seu app e fica 3 horas, você fala, que legal, o cara está 3 horas no meu app. Aí você vai ver que o seu app é muito lento, o cara precisa de uma informação muito rápida e o cara está perdendo muito tempo no seu app. Então ele vai buscar a informação e desinstalar, vai ficar muito puto, reclamar. Então é uma análise que não é o desenvolvedor que utiliza essas ferramentas, é um cara de marketing, é um cara de UX que vai bater nessas informações. Os top devices, para a gente saber, que eu só tenho um, então não tem muito o que falar, mas é legal também para você saber quem são os seus tops usuários, quais são os devices, até para você pegar versões de API e falar, porra, na versão mais nova tem uma feature muito legal, então tem muitos usuários utilizando essa nova versão. Vamos utilizar essa feature e fazer um condicional lá só para devices com essa API utilizar? Sim, beleza. Ou então você fala, putz, o iOS lança um negócio espetacular no iOS 11, por exemplo, mas é insignificante o uso disso. 1% dos usuários de iOS utilizam isso. Vale a pena medir esforços? Então, esse é um ponto interessante. Claro, isso é fundamental. Geralmente, se eu for escolher naquele teste cloud quais os devices eu vou testar, serão baseados nisso daqui, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Aqui a parte de países, como o meu emulador está setado para ser Estados Unidos, ele coloca aqui Estados Unidos. Eu não sei de onde surgiu isso daqui. Não. Que é o Alasca também. Mas eu imaginei que ele ficaria só aqui, né? Eu ia mostrar o Alasca. Tipo, ele mostraria usuários da região, não do país. Aí, que vantagem Maria leva saber que alguém dos Estados Unidos acessou? Quero saber um negócio mais, cara de Nova York, alguma região assim. Os idiomas, aqui usuários ativos, devices ativos por sessão, por versão. Isso é uma coisa fundamental também. É aquela história, a gente tem 2, 3 versões do nosso app. Eu preciso saber, cara, como é que tá isso daqui? Eu posso mandar um push notification pro cara que tá na versão 1 e falar, amigo, atualiza pra versão 3 aí, que você é o único cretino que tá fudendo nós aqui. Você paga essa porra, beleza. Eu te dou um mês grátis se você atualizar e a gente mata o código-fonte e remove isso. Então, a gente manda o device para você, né? Ó, tá aí, ó, atualiza aí. Mas pensa no seguinte, se o cara paga um serviço, você não pode excluir o cara, se o cara tá na versão 1 e seu sistema tá na versão 10. Por mais que você falar, putz, eu vou descontinuar essa versão. Então é meio complicado isso daí, né? Beleza? Passando rápido aqui também, a parte de identidades é justamente aquilo. Eu consigo conectar esses serviços aqui. É bem simples, eu preciso gerar um aplicativo em cada um deles. É o padrão, eu gero um aplicativo no Facebook, no Twitter, pego as chaves, conecto aí, e aí eu tenho um endpoint só que me conecta a fazer login disso daí. E o SDK já resolve abrindo o login do app do Facebook, do Twitter, etc. E você já tem esse cara. Você tem o ID dele na plataforma. O que você pode fazer é, por exemplo, utilizar um EasyTables para armazenar esse ID junto com o ID do usuário. Então, você sabe que é o usuário 123, no Facebook o ID dele é 567. O usuário 123, no Google é 10, 15, 20, e assim sucessivamente. O EasyTables
passar rapidinho aqui, é uma tabela bem simples, não tem relacionamentos, o que ele serve é justamente para você, deixa eu editar o esquema, armazenar configurações básicas. Ele não é um banco de dados, ele te dá um acesso muito rápido. Às vezes o seu app só precisa de configurações. O cara quer receber push notification, a idade do cara, o cara nasceu em data tal, o nome do cara é esse, o nome de perfil do cara é esse, o URL da imagem do cara é essa. Então, basicamente, você tem uma tabelinha aqui que resolve. E o legal é que essa tabela é totalmente REST. Esse banco de dados EasyTable, ele é totalmente REST, ele é RESTful, então você consegue acessar ele, por exemplo, de um Postman da vida, né? Ele tem aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar as permissões. Você consegue falar que esse cara só pode ser acessado para quem tiver autenticado, ou o modo leitura você pode colocar para anônimos, por exemplo. Então você cria esse banco de dados aí, fala, se tiver autenticado, automaticamente tem que ter um ID usuário na sua tabela, ele já vai atrelar, ele faz isso meio que automaticamente para você e resolve o caso. Então você consegue aqui no Tables entrar nessa URL aqui. Acho que eu não vou conseguir pegar esse cara aqui. Ele vai pedir a table. É tables, né? Esse teste. Eu tenho que passar. Se eu tivesse o Postman aqui, eu passava só essa chave no registro aqui, ele nos parâmetros do get, ele me retornaria as informações. Mas é totalmente REST, isso que é legal. Então, basicamente o que a gente tem é isso. O uso desses caras aqui é bem simples. A parte de settings que eu tenho aqui do service conecta a esse cara. Ele faz até uma sincronia. Como mudei a API do Azure, isso aqui não vai funcionar. Esse URL eu perdi. Mas, basicamente, o que eu tenho? A partir do momento que eu loguei no app, eu faço algumas coisas, eu posso sincronizar para o app trabalhar offline. Então, o que eu faço aqui? Eu inicializo um banco chamado SyncStore, eu dou qualquer nome dele. Tudo que eu fizer, eu utilizo um método que é do próprio Azure aqui para inserir o cara ou atualizar. Esse inserir ou atualizar, o que ele faz? Ele vai inserir primeiro no banco de dados local e se tiver conexão, ele vai mandar para a nuvem. Se inserir na nuvem, ele volta no banco de dados local e dá baixa no item como sincronizado. Se ele não conseguir sincronizar na nuvem, ele segue o jogo. Então eu vou populando localmente, vou gerando versões e quando eu conectar, ele tem uma declaração que eu coloco lá no app.cs para ele sincronizar. Quando ele abrir meu app, ele vai pegar tudo que não está sincronizado no meu banco local e tentar enviar para a nuvem e aí vai sincronizando. Isso aqui o código-fonte é estupidamente simples, né? O máximo que eu tenho aqui é um adicionar ou atualizar baseado no usuário atual, se eu tenho ou não, e um obter por usuário. Nesse obter, o legal é isso. Quando eu mando obter, ele vai primeiro na nuvem. Se eu não conseguir acessar a nuvem, ele pega o usuário que está local. Eu consigo saber, a partir da coluna versão e data de atualização, que pack está esse cara aqui. E esse aqui é o método sync, que faz o sincronismo, tudo, que eu chamaria ele lá no app.cs. Certo? Então, com esse código aqui, eu tenho um app que trabalha offline. Só precisava mudar esse cara aqui para funcionar. Beleza? Pessoal, acho que é isso. Passou os 10 minutos. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Não? Nada? Alô? Nenhuma pergunta? Não. Bacana. Só lembrando, o Mobile Center está disponível mobile.azure.com. Você consegue acessar com a sua conta do GitHub ou com a sua conta da Microsoft. Muito provavelmente eles vão abrir isso aí para outras contas. Serviços como o EasyTables, ele precisa, EasyTables e o Social Login, você precisa atrelar a sua conta do Azure. O restante das coisas você não precisa fazer isso, certo? Cada serviço desse, muito provavelmente, vai ser distribuído de maneiras independentes, ou você pode ter tudo, ou você pode só ter o que você quiser e pagar pelo uso, com um modelo de nuvem mais adequado aí. Beleza? É isso. Os slides vão estar aí, eu posso publicar essa demo também. Tranquilo. Obrigado, pessoal. Valeu, Ângelo.